Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do meu livro A Vida sob Nova Visão. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje o capítulo estudado é o capítulo 8, A Reencarnação sob Nova Interpretação. Pretendo aqui apresentar uma nova visão da reencarnação, de forma a eliminar a necessidade humana de se explicar os fenômenos com base na vontade de Deus ou também no livre-arbítrio da alma. Eu nunca acreditei particularmente nessas aversões apresentadas. Creio que haja um processo físico, lógico, no qual nós estamos inseridos, que ocorre independentemente da nossa vontade, e a minha explicação pode estar longe de ser a real, mas com certeza está próxima de uma realidade do que as demais. Descrições. Vou chamar por nodo atrativo, representado pela letra N, região da qual se forma um aspecto astrológico. Pode estar sobre uma cidade, sobre um país, sobre uma família ou sobre uma única pessoa. Lá eu coloco a letra psi grega para representar a dualidade mente e o campo astrológico. Da mesma forma que através do campo astral se define o nodo atrativo e, portanto, o indivíduo que ali irá reencarnar ou encarnar, este por si só define o campo astral no qual está inserido. Ou seja, quando se levanta o mapa astral de um indivíduo, se conhece a vida dele. Daí, tanto o mapa é a vida do indivíduo, quanto a vida dele é o seu próprio mapa. O indivíduo é a derivada do mapa no tempo, e o mapa integral do indivíduo no tempo. O mapa descreve o conjunto de ações dentro do contínuo causa e efeito. Então é aí onde que entra a vontade de Deus, a criação da sua lei causa e efeito, na qual ocorre então a reintrodução do indivíduo no mundo através da reencarnação. É o discernimento dado pelo livre-arbítrio que permite ao indivíduo acrescentar ou diminuir o peso do seu karma. Então vamos imaginar o mundo astral ou mundo espiritual como sendo a dimensão D1, no qual ou na qual o estado vibratório garanta que não haja matéria como a conhecemos. Portanto, é no máximo eletromagnético. E o mundo material, corpóreo, com dimensão D2. Uma mente, ou o psicossoma, né, que vai reencarnar, portanto representado aí pela letra psi, preso pode estar numa dimensão como uma onda. Então, quando ele está na dimensão D1, ele se comporta como uma onda. Por quê? Porque o espírito pode estar em diversos lugares, né? Não ao mesmo tempo, mas ele pode instantaneamente ir para um lugar, instantaneamente ir a outro, certo? Pode sim coexistir em dois lugares, mas não que ele divida-se, né? Que ele se divida. É ele enxergando dois espaços, atuando em dois espaços. Mas ele é um indivíduo só, ele é um espírito só, não se dividiu. Ele está em dois lugares, mas não se dividiu. Mas na outra, ou seja, em D2, preso ao corpo, ele vai estar na forma, uma forma, como é que eu posso dizer?
ele vai estar encarnado, portanto, na forma bruta, forma de uma partícula, de um corpo, ou corpúsculo. Assim, esse campo astral atrai o psicossoma para a dimensão D2. Então, o campo astral, devido ao nodo lá, atrai o psicossoma para a dimensão D2, no qual irá exaurir o seu potencial kármico. Então, é aquele potencial kármico que está atraindo aquele psicossoma para aquele ponto. Naquele ponto, então, ele vai estar encarnando. E o que vai acontecer? Vai acontecer que ele deverá exaurir esse karma, que o manteve preso para aquela dimensão. Então, dessa forma, esse potencial tem que ser a totalidade de um karma, que deve ser medida pela somatória dos campos kármicos devidos aos aspectos planetários. Então, dependendo do aspecto planetário, você tem ali um tipo de karma a ser diluído. Esses campos se devem à geometria espacial em torno da Terra, com o local de nascimento no centro e partindo-se do pressuposto que os raios planetários sejam linhas retas. Então, repassando as variáveis, temos o tempo como certeza é uma das variáveis. O campo astral de carga atrativa, que eu vou chamar de Q minúsculo, então é o campo astral, então é a somatória de todos os aspectos astrológicos, deve ter a mesma configuração que há nos campos gravitacional e eletromagnético. Alfa vai ser um plano, certo? Então, alfa é a força do karma, que eu vou representar por FC, dividida por ômega, que é a carga kármica do psicossoma, e psi, que é o próprio psicossoma, certo? Então, por que eu estou dividindo? Vamos entender. Temos que associar a força, FC, números e caracteres dados pelos astros, bem como derivá-los a pontos específicos do planeta nos pontos D2, ou talvez até em D1. Observamos que o potencial espiritual é maior em D2, que é o mundo material. Então, se o potencial espiritual é maior em D2, é por conta da densidade do corpo, densidade da matéria, né? Ou seja, um psicossoma tende a se afastar de D2. Então, se ali é o ponto de maior concentração, de maior energia, desse ponto o psicossoma tende a se afastar. Ele foi carregado para lá, adquirindo maior potencial. Agora ele tende a se afastar desse ponto. Por quê? Porque busca o equilíbrio. O equilíbrio onde é que está? Na forma espiritual. Então, é um desequilíbrio estar na forma encarnada, certo? Então, as configurações planetárias D1 se assemelham em módulo ao karma individual ômega, que um psicossoma psi possui. Este é empurrado da dimensão D1 para a dimensão D2, através da modulação, que eu vou comentar esse fenômeno mais para frente, e a sua presença em D2 cria um efeito geração, passando do estado espiritual para o corpóreo. É através dessa modulação. Porém, isso implica uma forma altamente instável, que é o estado anímico. Então, na forma viva, ele é altamente instável. Por quê? Por conta da concentração. Durante o estado anímico, o psicossoma troca a carga de seu karma, descarga psíquica. Ou seja, nessa forma anímica, ou seja, vivo, né, ele vai lá descarregar esse potencial que foi nele acumulado, que é o potencial kármico. Nessa troca, ele associa uma nova carga e dissocia parte da carga trazida, criando nova configuração para si, até finalmente desencarnar ou transitar, né? Então aqui eu fiz o gráfico. A figura acima
T é o tempo, sendo T2 e T4 os tempos dos nascimentos em duas encarnações sucessivas. T1 e T3 os tempos das transições ou mortes. D corresponde às dimensões onde podemos encontrar o psicossoma, sendo D1 a dimensão não material, D2 a dimensão material. Observe que o potencial indica quando começa e quando termina esse período, em que o psicossoma deve estar encarnado. Se ele morrer antes de findar esse período, ele ainda poderá alterar sua carga. Supondo que o indivíduo tenha falecido antes de T2. Haverá ainda um tempo para ele atuar influenciando as pessoas no campo psíquico a fim de fazê-las melhorarem suas vidas e, consequentemente, diminuindo seus karmas, o que irá também influir na sua própria carga. Quero com isso concluir que o psicossoma permanece em D2, independente de possuir ou não o corpo, o que justificaria a presença de inúmeros psicossomas desencarnados entre nós. A sua transferência de um plano para outro depende somente da força FC e do seu potencial kármico. Cada planeta, bem como os luminares Sol e Lua, tem seu campo planetário, que ainda não sabemos medir, mas que os identificamos nas personalidades humanas que estudamos há séculos pela astrologia. A interação desses campos na dimensão etérea da Terra, de acordo com a sua geometria e tempo, forma aspectos que se somam formando nodos atrativos, que prescrevem uma condição de existência material para alguns dos psicossomas cuja última encarnação carregava sobre si tais configurações. Assim, fazendo uma analogia com o movimento do mar arrastando o plâncton, o mar astral move os psicossomas para os respectivos nodos atrativos. Então, quando aspectos planetários se fazem presentes, uma enorme quantidade desses psicossomas se encontra na iminência de encarnar e são arrastados para esses pontos de convergência. Devemos analisar a construção desse montante de aspectos a partir dos planetas distantes, pois seus aspectos demoram um tempo maior. Depois, então, os planetas internos. O Sol, principalmente, que determina o signo do nascimento, e da Lua, que dá qualidades à personalidade. O momento do nascimento irá compor o mapa a partir do ascendente. Por isso, creio que um parto antes da hora natural deva ter consequências quanto à compreensão do karma, pois os planetas podem ficar em casas diferentes, confundindo as interpretações e as habilidades de conviver com os seus karmas. Então, o que eu estou dizendo aqui? Se a criança nasceu de um parto prematuro, ou um parto... como é que fala? Foi feito um parto na criança, né? E cesariana, né? E aí, portanto, ela nasceu antes do momento que ela deveria nascer. Isso irá alterar o karma dela? Não. Mas não se saberá com precisão o momento que ela deveria ter nascido. Então, conclusão, a interpretação do mapa vai ficar distorcida. Então, não é que ela não vá passar na vida dela o que ela tem que passar, não é isso. Mas não se saberá ao certo como deveria ser, porque esse mapa, no momento anterior, não vai dar precisão na interpretação dos dados. Porém, o psicossoma irá se desenvolvendo dentro do corpo material ao longo de sua vida, conseguindo maior ou menor desenvoltura mediante o despertar da consciência. Estabelecidas as configurações de uma existência, necessita-se que de um indivíduo para vivê-la. Se a alma atraída por tal configuração puder nascer, então se completará a vida. Esse indivíduo terá então sua vida pré-estabelecida, e isso é o seu mapa astral.
Como o mapa é a vida do indivíduo, ele apresenta os meios para que a alma dilua o seu karma, ou, por outras razões, acrescente ainda mais, de forma que, quando ele transitar, já terá delineado sua próxima existência e faltará apenas que a carga astral componha o mesmo conjunto de aspectos. Então, a partir do momento que houve o desencarne, toda a vida daquele indivíduo vai impregnar o seu corpo astral. Logo, esse corpo astral já contém os detalhes da próxima encarnação. Então, quando houver novamente no céu formado os devidos aspectos correspondentes a esse karma pré-estabelecido, esse psicossoma vai ser atraído para aquele lugar. E aí, portanto, poderá ter a sua próxima encarnação. Se o processo for interrompido, o psicossoma poderá não conseguir se livrar do karma, e este se acumulará para a próxima existência material. Diferenciando a alma do espírito, temos que a alma é a mente. Então isso aqui é uma definição, tá? Temos que a alma é a mente, que pode inclusive gostar da vida encarnada e reencarnar sucessivamente, sem se preocupar com seus karmas, atingindo estágios de evolução, e é representada no mapa pelo seu ascendente, e traz a personalidade indicada pela posição do Sol. A personalidade atual, né, que vai se encarnar, representada pelo Sol. O espírito é a personificação do mapa astral, que traz no seu interior a alma do indivíduo. O karma se estabelece, então, no corpo vibratório, ou seja, no corpo astral, que também é o corpo emocional da alma, representado pelo mapa pela posição onde se encontra o planeta Netuno, o qual de espiritualidade, o grau de espiritualidade atingido até então. Ambos, alma e espírito, vão compor o psicossoma, que possui o corpo astral, que é a parte densa que sofre a ação da força kármica, imprimida pela carga astral. Ao longo da existência, os pensamentos e ações geram acontecimentos com campos vibratórios que, pela lei da ação e atração, atraem os aspectos kármicos. Formam-se indivíduos, formam-se unidades de karma que impregnam o corpo emocional e criam as camadas densas, que deverão ser eliminadas para que o psicossoma se torne mais transparente. Creio que as principais faixas vibratórias que atraem o karma são as que dão as seguintes qualidades ruins ao pensamento: ódio, mágoa, medo, inveja, ciúme, indolência. Devem ser combatidas através das qualidades boas: amor, perdão, coragem, altruísmo, desapego e responsabilidade, respectivamente. Para se livrar do karma, então, o psicossoma deve atingir um estado no qual o seu corpo astral seja tão pouco denso que escape aos ciclos de reencarnação, ou melhor, que fique livre da ação dos nodos atrativos. Então, se as cargas emocionais vão impregnar o corpo astral, elas vão tornar o psicossoma opaco, porque ele vai ter uma capa sobre ele. É essa capa que se identifica com os nodos atrativos. Então, quanto mais ele conseguir tornar transparente essa capa, menor vai ser a sua atração pelos nodos atrativos. Certo? Vai ficar transparente. Ou seja, o espírito se libertou da roda da reencarnação.
Como é que vai acontecer isso? A gente vai ver mais para frente. Quanto mais denso estiver o corpo astral, mais preso estará aos vários campos astrais formados. Isso me leva a interpretar da forma linear, ou seja, os espíritos presos aos campos não têm acesso a locais onde as interações planetárias sejam outras, ou seja, de orbes de evolução da alma, de outros orbes de evolução da alma. Podemos interpretar o karma como um grau de opacidade, que é o W, né, que é o ômega, aliás, que está no corpo astral. Então, o corpo astral a gente representou aqui pelo ômega, que corresponde ao quê? A esse grau de opacidade, ou seja, um conjunto de tranqueiras que estão grudados ali como uma capa no psicossoma. Devemos entender essa opacidade como a densidade sobre o corpo astral. O karma é cumulativo e interpreto-o como uma grandeza escalar. Assim, chamando por delta ômega a variação kármica ou intensidade de opacidade do corpo astral, quando delta ômega tende a zero, a alma tende à libertação. E essa é a meta da alma. Assim, encarnamos aqui, encarnamos e aqui estamos porque delta ômega é maior que zero. Mas quando ômega é muito pequenininho, o psicossoma está pouco preso à ação dos nodos atrativos. E sua reencarnação pode durar séculos para tornar a acontecer. Essas almas ocupam esferas ou planos alfa diferentes, pela lógica, mais evoluídos do que esse. Vamos a mais uma reflexão do passado sobre o que é o pecado. Elemento de karma? Reflexão 3. O que é pecar? Então, como a gente falou aqui, né, dos erros que levam à opacidade do psicossoma, né, nada melhor do que colocar essa reflexão aqui. Literalmente, pecar é praticar o mal. Isso é o que todas as doutrinas pregam, pois o ato do mal é sempre uma manifestação do pecado. Eu não penso que seja exatamente assim, pois para mim, fazer o mal é acima de tudo uma questão de ignorância do que é fazer o bem. A mulher que aborta um filho, a prostituta que vende seu corpo, o maníaco sexual, o ladrão, o assassino, o político usurpador, são todos espíritos ou almas ignorantes, ou em fase de aperfeiçoamento espiritual, aperfeiçoamento moral e, portanto, kármico. Puni-los cegamente é ser igualmente ignorante. É como que esperássemos que as crianças nascessem falando. Ensinar é uma obrigação dos sábios. Praticar o mal é ignorar o dever da prática do bem, enquanto que não praticar o bem é negligenciar o nosso dever moral. Se o Mestre Jesus resumiu todos os mandamentos, as leis e os profetas com amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, foi para tornar clara a obrigação de se praticar o bem. Estando então conscientes de que devemos praticar o bem, por que negligenciar a ajuda a quem precisa? Quantos são os ladrões que roubam por necessidades físicas, vinculadas a ignorâncias de princípios morais e religiosos? E quantos não negam uma mísera esmola para garantir o seu cigarro ou o seu bombom? Sendo assim, o único pecado que se comete é o de não fazer o bem. Essa carta eu escrevi e enviei à revista Planeta em 12 de maio de 1989, e ela foi publicada na edição de março de 1990.
Acredito que, no acúmulo do karma, as pessoas, almas encarnadas, ou como prefiro dizer, psicossomas, sejam contados não só as falhas morais, pois isso parece ser um pouco, mas também as necessidades das pessoas que não foram satisfeitas durante a sua vida, suas expectativas de vida, bem como os prazeres da sua vida. O prazer da alimentação, independente do conceito da gula, talvez seja um dos fatores mais fortes presentes num karma, pois está intrínseco ao desejo de viver. O alimento é a fonte da energia que mantém o corpo vivo. Toda atividade prazerosa deve ter igual importância no retorno à vida, quanto aos supostos pecados, defeitos de conduta e etc. No final deste livro, estarei apresentando minha visão sobre a reencarnação do psicossoma. E agora a gente parte para o desfecho desse capítulo, que é a natureza da carga astral que. Vamos entender que a carga total que corresponde à soma de todos os aspectos astrológicos contidos no mapa astral de um indivíduo. O mapa se forma dos aspectos planetários obtidos entre os astros, planetas e luminares, entre um astro e uma casa, entre um astro e outro aspecto já formado, enfim, são várias as possibilidades. O astro, por sua vez, dependendo do signo em que se encontra, tem sua potência diminuída ou intensificada. Os signos, conforme comentarei, nada têm a ver com a constelação do zodíaco, mas sim aos graus dentro da roda zodiacal, a contar do equinócio de Áries. Você deve estar se perguntando qual a diferença então dos equinócios, já que em ambos há um alinhamento da Terra com o Sol. A questão está no caráter vetorial do movimento, ou seja, no sentido em que a Terra se move. Por exemplo, Saturno a 26 graus de Capricórnio, ele está bem dignificado. Mas se estivesse em Sagitário, estaria peregrino, sem grande influência. Isso se deve então ao ângulo que faz com a inclinação da Terra, ou seja, com a Terra, como a Terra recebe ou colhe a influência de sua radiação de acordo com a inclinação do plano terrestre em seu movimento. Para simplificar, vamos pensar apenas na soma dos aspectos entre os astros. Entre os astros. Quer dizer, não é entre o astro e a casa e não sei mais quem. Não, é só entre um astro e outro. Tá? Então, só esses aspectos. Como deveria ser a carga Q? Então vamos lá. Vamos primeiro numerar os astros de 1 a 9. 1 é o Sol, 2 a Lua, 3 é Mercúrio, 4 é Marte, 4 é Vênus, 5 é Marte, 6 é Júpiter, 7 é Saturno, 8 Urano e o 9 é o Netuno. Ah, mas e Plutão? Ele é contado também. Tudo bem, mas Plutão, o pequenino planetoide, pode ser ignorado, já que não temos como medir os aspectos planetários de forma significativa para fazermos um estudo. Ah, ele tem influência? Tem. Sabemos da sua influência? Muito pouco. Então, por ser muito pouco, a gente não vai considerar. Não que não exista, é que nós não vamos considerar. Eu não vou considerar. Quando isso for possível, então mediremos o seu aspecto e assim poderemos dizer se é ou não significativo. Segue então que os aspectos A maiúsculo representados se somarão para termos a carga Q. Então veja, a carga Q se forma. Vamos começar. Aspectos do Sol. Então é Sol com a Lua, Sol com Mercúrio, Sol com Vênus, Sol com Marte, Sol com Júpiter, Sol com Saturno, Sol com Netuno, Urano e Sol com Netuno. Beleza. Aí soma-se com os aspectos da Lua, que já teve a do Sol, então agora é Lua e Mercúrio, Vênus, Lua com Marte, Lua com Júpiter, com Saturno, com Netuno, com Urano e com Netuno. E aí vai indo tudo, até chegar nos aspectos de Urano, que já foi contados todos os anteriores, só falta ele com Netuno.
E aí então temos que isso, toda essa soma desses aspectos é o que eu estou chamando aí de carga astral. Mas ainda temos de interpretar que não é os aspectos com as casas astrais, que é muito importante. Temos que lembrar que em cada aspecto, a índice NM tem de se levar em conta a potência de cada um desses itens. Por quê? Porque quando ele estiver dentro de um signo, que não está contado aqui, ele pode estar mais dignificado do que o outro. Então o aspecto, né, tende a mais para um do que mais para o outro. Outra coisa é que, embora se somem os aspectos, eles não são a mesma coisa. Por exemplo, se tivermos uma dúzia de laranja, uma dúzia de bananas e uma dúzia de abacaxis, teremos 36 frutas. Mas não significa que sejam iguais. Laranja não é banana nem é abacaxi. É fruta, mas não é igual. Estão muito diferentes. Creio que esteja mais para uma soma de cores e tons diferentes do que para um valor puro e simples. Então, grosso modo, se tem que Q é igual à somatória de N aspectos, indo de 1 até 9 dos aspectos dos planetas. Então, esse daí é um ensaio aí sobre a reencarnação vista de uma interpretação astrológica. Pequeno ensaio. O próximo capítulo, que é Astrologia e seus elementos, capítulo 9, a gente faz na próxima aula. No próximo vídeo. Então a gente vai discutir aí, inclusive, as eras, tá certo? E aí teremos mais uma das minhas reflexões passadas aí. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.